Você já se perguntou como os gigantes mencionados na Bíblia, como Golias, poderiam ter sobrevivido ao dilúvio que supostamente varreu toda a terra? Essa é uma das questões mais intrigantes e pouco discutidas dentro das histórias bíblicas. O que realmente aconteceu com os Nefilim, os gigantes descendentes de anjos caídos e humanos? Moisés, em seus escritos, pode ter revelado pistas chocantes que passaram despercebidas por séculos. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. A resposta não está apenas nas águas do dilúvio, mas no código genético que atravessou gerações. Sim, os mesmos genes que hoje determinam traços simples, como a cor dos olhos, podem ter carregado o gigantismo que desafiava a ordem divina. E entre as páginas de Gênesis, Deuteronômio e até os relatos do livro de Enoque, encontramos indícios de como esses traços permaneceram, mesmo diante de uma purificação tão radical. Mas, atenção, este não é um conto comum sobre pecados e punições. É uma história que mistura ciência, história e espiritualidade para revelar verdades que muitos preferem ignorar. A maldição de Canaã, a linhagem de Noé e o julgamento divino são peças de um quebra-cabeça maior que conecta o passado distante ao presente de formas que podem surpreendê-lo. Pronto para mergulhar nesse mistério e descobrir os segredos dos gigantes? Então continue, porque as respostas estão à sua frente. Mas cuidado! O que você está prestes a aprender pode mudar a maneira como você vê o mundo e o próprio plano divino. Os Nefilim são uma figura intrigante na Bíblia, descritos como gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa mistura celestial e terrena gerou seres que, segundo Gênesis, levaram Deus a enviar o dilúvio para purificar a terra. Mas, e se os Nefilim não tivessem sido completamente erradicados? Textos como Números 13:33 parecem sugerir isso. Imagine espiões enviados por Moisés, descrevendo os gigantes em Canaã, comparando-se a gafanhotos diante deles. Essas palavras não soam como ecos de algo que deveria ter sido destruído? Ao explorar o contexto, vemos que Moisés encontrou algo além de relatos simples. Canaã, uma terra prometida, também era o lar de gigantes chamados filhos de Enaque, possivelmente descendentes dos Nefilim. É fascinante como os textos bíblicos abrem janelas para interpretações tão ricas. A pergunta que surge é: como esses gigantes poderiam existir depois que o dilúvio foi proclamado como o fim de toda carne impura? A resposta pode estar em traços genéticos que desafiaram a extinção. Assim como um incêndio pode destruir uma floresta, mas deixar sementes escondidas no solo, a linhagem dos Nefilim poderia ter sobrevivido em uma forma latente. A Bíblia não nos dá todas as peças de imediato, mas oferece indícios. Canaã e seus habitantes são constantemente mencionados como portadores de características peculiares, conectando-se aos gigantes de outrora. Pense nos relatos dos antigos hebreus. Eles enfrentaram uma terra que era tudo menos ordinária. Canaã era cheia de desafios e lendas sobre gigantes que se encaixavam perfeitamente na narrativa dos Nefilim. Afinal, como seria a reação de um povo que acabou de escapar da escravidão no Egito ao descobrir que sua terra prometida era habitada por seres tão grandiosos? Agora, a linha que conecta Gênesis e Números começa a fazer sentido. O dilúvio não apagou os traços dos Nefilim, mas os enterrou profundamente na estrutura genética da humanidade. Algo como um código genético esperando as condições certas para se manifestar. E como veremos, essas condições podem ter envolvido algumas escolhas muito humanas. Abrindo a porta para o próximo tópico, podemos nos perguntar: será que os próprios descendentes de Noé, tão exaltados por sua pureza, carregaram sem saber a semente desses gigantes?
Isso nos leva diretamente à questão da linhagem de Noé e suas implicações na propagação dos traços dos Nefilim. A história de Noé é amplamente conhecida como a narrativa de um homem justo escolhido para salvar a criação de Deus do dilúvio. Porém, ao olhar de perto, percebemos que o legado de seus filhos, Sem, Cam e Jafé, é tão complexo quanto fascinante. Gênesis 9, 18-19 menciona que toda a humanidade descende desses três homens. Mas o que aconteceu quando a linhagem de Cam, em especial, entrou em cena? E a tal maldição de Canaã, o que ela realmente significou para o futuro dos gigantes na Terra? Cam, ao que parece, foi protagonista de um episódio sombrio com seu pai, Noé. Esse evento culminou na maldição de seu filho, Canaã, descrita em Gênesis 9, 25. A partir daí, a Bíblia frequentemente conecta Canaã e seus descendentes a práticas que não eram exatamente modelos de pureza moral ou espiritual. Mas aqui está o ponto intrigante. As esposas dos filhos de Noé são pouco discutidas, e o vídeo sugere que elas podem ter carregado traços genéticos que remontam aos Nefilim. Será que os gigantes estavam literalmente nas veias da nova humanidade? Pense no impacto genético que uma única geração pode ter. Se uma das esposas dos filhos de Noé tivesse genes recessivos de gigantismo, aqueles traços poderiam permanecer escondidos por gerações até encontrarem a combinação perfeita para emergir. Imagine um campo de sementes enterradas que só precisam de um solo fértil para florescer. É exatamente isso que poderia ter acontecido com os descendentes de Canaã. Por outro lado, a maldição de Canaã reforça a ideia de que algo mais profundo estava em jogo. Não foi apenas um castigo moral, foi uma declaração que separava Canaã de seus irmãos e o ligava a um destino singular. Canaã e seus descendentes tornaram-se sinônimos de idolatria e práticas imorais, frequentemente associados a gigantes, como Golias. Isso nos leva a questionar: a maldição foi o catalisador para os gigantes reemergirem na linhagem cananeia? Noé pode ter sido puro aos olhos de Deus, mas sua linhagem nem sempre seguiu seus passos. Sem, Cam e Jafé representam não apenas três ramos da humanidade, mas também três caminhos distintos que a história bíblica segue. A linha de Cam, particularmente, deixa um rastro de mistério e consequências que moldam a narrativa dos gigantes. Com essas peças no tabuleiro, fica claro que o gigantismo não desapareceu completamente após o dilúvio. O que parecia ser um novo começo para a humanidade pode ter sido, na verdade, a continuação de uma história complexa. Mas o que exatamente permite que características como o gigantismo reapareçam? Aqui entra a questão da genética, que nos ajuda a entender como traços específicos podem viajar por gerações até se manifestar. Quando falamos em gigantismo na Bíblia, a ciência moderna nos oferece uma lente intrigante para analisar o fenômeno. O gigantismo, segundo o vídeo, pode ser explicado por genes recessivos. Assim como traços físicos, como olhos azuis, esses genes precisam de condições específicas para se manifestar. Pense nisso. Uma pessoa pode carregar um gene recessivo por gerações sem nunca perceber, até que encontre outra pessoa com o mesmo gene. Foi o que pode ter acontecido na linhagem dos Nefilim, passada possivelmente pelas esposas dos filhos de Noé. A explicação genética é fascinante. Características recessivas, como o gigantismo, podem permanecer adormecidas por séculos. Imagine o impacto de práticas comuns na época, como casamentos consanguíneos, que aumentavam as chances de dois portadores do mesmo gene se unirem. Textos como Gênesis 20:12 revelam que Sara, esposa de Abraão, era também sua meia-irmã, uma prática que, embora chocante para nós, era comum e aceitável no contexto cultural daquela época. Além disso,
O reaparecimento de gigantes como Golias, com sua altura de 6 côvados, nos faz refletir sobre como esses traços genéticos poderiam ter sido amplificados em linhagens específicas. Canaã, frequentemente citado como portador da maldição de Cam, pode ter sido um dos principais pontos de manifestação desses genes. O gigantismo não era apenas físico, mas também simbólico, destacando uma linhagem separada e muitas vezes em oposição aos desígnios divinos. A Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas também um registro histórico que sugere conexões genéticas de maneiras que talvez seus autores nem imaginassem. Se um descendente dos filhos de Noé carregava o gene do gigantismo, isso explicaria por que traços como esses reaparecem em momentos e lugares específicos. A ciência, nesse caso, encontra-se com a teologia, trazendo luz a questões que antes pareciam mistérios insondáveis. Mas não pense que os traços genéticos operam sozinhos. Fatores culturais e ambientais também desempenham um papel crucial. Naquela época, comunidades eram isoladas e a endogamia, casamentos dentro da mesma tribo ou família, era prática comum. Isso criou um ambiente perfeito para que características recessivas fossem fortalecidas e se tornassem mais evidentes. Esses traços genéticos e culturais moldaram muito do que vemos nas histórias bíblicas, mas quando olhamos para o impacto deles em Canaã e na forma como os israelitas enfrentaram esses gigantes, a questão se torna ainda mais complexa. Como os traços de gigantismo afetaram as culturas e crenças que surgiram? Vamos explorar isso em seguida. O pano de fundo bíblico que envolve os gigantes, ou Nefilim, é repleto de instruções diretas e implícitas sobre como lidar com a linhagem que sobrevivera ao dilúvio. Textos como Deuteronômio 7:1-3 são um exemplo claro disso. Deus instrui os israelitas a destruírem completamente as nações de Canaã, incluindo os gigantes, para evitar que suas práticas idólatras e imorais contaminassem o povo escolhido. Aqui vemos que a questão não era apenas física, mas também espiritual, um confronto entre a pureza e a corrupção. Os descendentes de Canaã, mencionados em Gênesis 10, incluem grupos conhecidos como Hititas, Amorreus e Jebuseus, todos apontados como herdeiros de práticas contrárias aos preceitos divinos. Mas o que os torna ainda mais fascinantes são as referências explícitas a gigantes entre eles, como os filhos de Enaque. Esses indivíduos, descritos como enormes e poderosos, simbolizam uma resistência literal e figurativa às ordens de Deus para purificar a terra e estabelecer uma nação santa. O livro de Enoque adiciona outra camada a essa narrativa, detalhando o julgamento eterno dos anjos caídos que geraram os Nefilim. Esses anjos enfrentaram punições tão severas que serviram de exemplo para qualquer ser celestial que pensasse em repetir o erro. No entanto, o legado dos gigantes continuou entre os humanos, conectando práticas culturais, como idolatria, diretamente à linhagem de Canaã. A Bíblia também ressalta como essas práticas e crenças se manifestaram de maneira tangível. Por exemplo, a idolatria não era apenas uma questão de crença. Era visível nos costumes, nas cidades fortificadas e até nos rituais que os israelitas enfrentavam ao entrar na Terra Prometida. Esse embate entre os israelitas e os gigantes cananeus mostra que a batalha não era apenas física, mas também espiritual e ideológica. Interessante notar como a linhagem de Canaã, ligada diretamente à maldição de Cam, simboliza uma perpetuação de práticas que Deus queria erradicar. A Bíblia enfatiza essa conexão
para nos mostrar como os Nefilim, embora considerados extintos após o dilúvio, ainda tinham ecos poderosos no tecido cultural e espiritual das nações antigas. Agora que entendemos como os gigantes e sua influência moldaram as culturas de Canaã, a pergunta que fica é: qual foi o impacto duradouro da maldição de Canaã sobre essas linhagens e suas consequências para o povo de Deus? Vamos explorar isso no próximo tópico. A maldição de Canaã, descrita em Gênesis 9, 25, não foi apenas uma sentença de submissão, mas também um marco na narrativa bíblica sobre linhagens e consequências. Canaã, filho de Cam, tornou-se o símbolo de um legado que misturava idolatria, práticas imorais e o reaparecimento de gigantes. Essa maldição moldou as gerações futuras, criando um contraste direto com a pureza buscada por Deus para os descendentes de Sem e Jafé. Mas o que isso significa na prática? A resposta está tanto nas linhagens quanto nos eventos históricos descritos na Bíblia. Canaã foi a terra prometida aos israelitas, mas também o berço de gigantes como Golias, cujo gigantismo pode ser visto como uma manifestação literal da maldição. Gênesis 6:4 menciona os Nefilim como aqueles que existiram naqueles dias e também depois disso, sugerindo que os traços genéticos poderiam ter sobrevivido na linhagem cananeia. A maldição, nesse sentido, não foi apenas um fardo moral, mas uma chave para compreender o porquê de certas características ressurgirem com tanta força entre os descendentes de Canaã. A Bíblia destaca a conexão entre Canaã e as práticas que Deus condenava. Nações cananeias como os amorreus e jebuseus não eram apenas inimigos físicos, eram adversários espirituais, impregnados de idolatria. Deuteronômio 7, 1, 3 enfatiza a necessidade de destruir essas nações, incluindo seus gigantes, para preservar a santidade do povo de Israel. A luta contra os gigantes de Canaã era, portanto, uma batalha tanto contra traços genéticos quanto contra influências culturais e espirituais. Golias, descrito em 1 Samuel 17:4, personifica essa maldição. Com sua altura de 6 côvados e sua presença ameaçadora, ele representa um eco do passado dos Nefilim que desafiava a aliança divina com Israel. A derrota de Golias por Davi, um jovem pastor, simboliza não apenas a força de Deus contra inimigos poderosos, mas também a superação de traços indesejados que persistiam na humanidade. A maldição de Canaã é, assim, uma ponte entre o passado e o futuro. Ela explica como características genéticas e culturais podem resistir ao tempo e se manifestar de maneiras inesperadas. Mais do que isso, ela mostra como as escolhas humanas, tanto as boas quanto as ruins, moldam o destino das gerações seguintes. E ao refletir sobre essa linhagem, a questão que surge é: como traços recessivos e maldições podem coexistir em um plano divino tão meticulosamente desenhado? Com isso, abrimos caminho para entender como a ciência da genética e as práticas culturais se conectam a uma narrativa tão antiga, mas tão atual. Vamos explorar isso no próximo tópico. Os traços genéticos são fascinantes porque operam como uma espécie de livro invisível que carrega a história da humanidade. Quando olhamos para a narrativa dos Nefilim e dos gigantes de Canaã, encontramos um exemplo impressionante de como genes recessivos podem atravessar gerações e reaparecer em momentos específicos. É quase como se a Bíblia, com seus textos profundos e simbólicos, estivesse nos dando pistas sobre a ciência antes mesmo de ela ser formalmente descoberta. Os genes recessivos, como o gigantismo, precisam de condições específicas para emergir.
Imagine uma peça de quebra-cabeça que só se encaixa quando a combinação genética certa ocorre. No caso dos descendentes de Noé, a sugestão de que as esposas de seus filhos podem ter carregado esses traços lança luz sobre a perpetuação dos Nefilim. Se essas características recessivas ficaram escondidas por gerações, a endogamia, prática comum na antiguidade, pode ter sido o catalisador que trouxe os gigantes de volta à cena. O exemplo de Golias é particularmente intrigante. Seu gigantismo não era apenas uma curiosidade biológica. Era um lembrete físico da linhagem cananeia e de sua conexão com os Nefilim. A ciência moderna explica como os genes recessivos podem permanecer latentes por séculos e depois emergir. Esse entendimento reforça a ideia de que a linhagem de Canaã estava destinada a carregar traços que a separariam dos outros descendentes de Noé. No entanto, a ciência não opera sozinha. Fatores culturais e espirituais também influenciaram como essas características foram percebidas e tratadas. Naquela época, os traços físicos eram muitas vezes associados a bênçãos ou maldições divinas. A altura descomunal de Golias era vista como um sinal de sua conexão com algo além do humano, algo que desafiava a ordem divina. Essa percepção moldou a maneira como os israelitas enfrentaram os gigantes, tanto no campo de batalha quanto na narrativa espiritual. E por falar nisso, a Bíblia não apenas documenta esses eventos, ela os conecta a um plano maior. Os traços genéticos dos Nefilim servem como um lembrete de como o passado nunca está completamente separado do presente. Mesmo após o dilúvio, a humanidade carregou consigo não apenas a promessa de um novo começo, mas também os resquícios de um mundo antigo e corrompido. A conexão entre ciência e espiritualidade, então, não é algo para ser ignorado. É uma forma de compreender como as histórias bíblicas dialogam com a realidade que vemos hoje. E ao encerrar essa jornada, a questão que fica é: o que podemos aprender sobre nós mesmos ao olhar para essas narrativas que conectam o humano ao divino? Agora que você mergulhou nessa jornada para descobrir os segredos dos gigantes, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Saber que traços como gigantismo, linhagens antigas e maldições podem atravessar gerações nos leva a refletir sobre nossas próprias heranças. O que está escondido na sua história que você ainda não descobriu? Como as escolhas de seus antepassados podem estar moldando quem você é hoje? A Bíblia nos mostra que, mesmo diante de desafios gigantescos, literalmente como Golias, a coragem e a sabedoria podem triunfar. E se a história de Davi nos ensina algo, é que ninguém é pequeno demais para derrotar seus próprios gigantes. O que está em seu caminho hoje que parece intransponível? Talvez ao enfrentá-lo, você descubra que tem a força para superá-lo, assim como Davi. Mas não fique apenas na teoria. Aplique o que aprendeu aqui, investigue suas origens, entenda as heranças que moldaram sua vida e enfrente as dificuldades com a confiança de que o passado não define o seu futuro. Afinal, não é só a história dos Nefilim que sobreviveu, é a nossa capacidade de aprender, evoluir e reescrever o nosso destino. Quer continuar aprendendo mais sobre temas fascinantes como este? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este conhecimento com quem também busca entender os mistérios ocultos das Escrituras e do universo. E lembre-se, o conhecimento é o maior gigante que você pode conquistar.